Você já ouviu falar sobre psicose ordinária? Aqui é o Psicanálise Viva, o seu canal sobre psicanálise numa linguagem descomplicada. Eu sou a Maria Bruna Mota e junto com a Joyce Silva, também psicanalista e psicóloga, estamos aqui transmitindo a psicanálise numa linguagem mais acessível para você. Então, psicose ordinária é um conceito que foi cunhado pelo Jacques Miller. Então, é um conceito que ele faz avançando um pouco além da teoria lacaniana. Ele é discípulo de Lacan, Miller, mas ele percebeu na sua clínica que em alguns casos, numa clínica um pouco mais atual, alguns casos não se encaixavam muito bem numa neurose e nem numa psicose. Não tinham elementos suficientes para se encaixar numa psicose, tal como a gente vê, né? Uma esquizofrenia, uma paranoia na maioria das vezes, mas tinha uma certa estranheza que não poderiam também ser nomeados como uma neurose. Então, ele cunhou esse nome aí, esse conceito, para poder resolver esse problema essa questão binária da clínica neurose e psicose, né? E então, as psicoses ordinárias são aquelas, então, que são consideradas as psicoses não desencadeadas. Mas se a gente falar que a psicose ordinária é uma psicose que não é desencadeada, isso é muito simplista, né? O próprio Miller, numa das conferências em que ele fala isso, ele diz que não é simplesmente, né, uma psicose não desencadeada. E aí, então, que ele traz todos esses outros conceitos, né, todas essas outras questões que eu mencionei. Mas, a grosso modo, né, a gente poderia resumir nessa questão. Bom, então, a psicose ordinária, ela seria classificada como as psicoses que ainda não tiveram aquele ponto de ruptura ou que não tem, né, o ponto de ruptura que nós chamamos de surto, que marca o ponto de ruptura do aparelho psíquico, do engendramento ali dos três registros psíquicos, né, imaginário, simbólico, real, né, que dão a característica da neurose, que fazem, né, então o sujeito, quando esses três registros psíquicos estão amarrados, né, bem amarrados, é que faz o sujeito então estar numa neurose, né, e aí tem a ver, então, com ele estar inserido no discurso, na metáfora paterna. Você pode dar uma olhada aí em outros vídeos anteriores que a gente fala mais sobre essas questões. E quando é uma psicose, né, nomeada, né, como uma psicose extraordinária, que são as paranoias, as esquizofrenias, o Lacan vai inserir as melancolias nesse campo também, né? Esses registros não são amarrados propriamente ditos, mas eles são meio que amarrados por um tempo, por uma gambiarra, né, temporária, e aí o que acontece é que algo faz essa ruptura psíquica, né? Então, a psicose ordinária seria aquela que não tem esse ponto de ruptura, que faz o sujeito ser, né, classificado como um psicótico extraordinário. Mas tem muitos elementos sutis que dão a entender, né, de um quadro psicótico, né? Então, hoje na clínica, a Joyce, inclusive, ela gosta de estudar bastante as psicoses, eu também gosto, né? Mas eu confesso que minha grande paixão, assim, cada um tem a sua, tá tudo bem, são as neuroses obsessivas, né? A Joyce estuda muito sobre isso, né? E ela fala disso, né? Em outros lugares aí das nossas redes, enfim, ela vem falar do que ela percebe muito na clínica dela, né? E a gente percebe isso, né? A gente percebe nas nossas clínicas, na nossa experiência clínica, o quanto que hoje os sujeitos eles não chegam mais tão clássicos, né? Como na época de Freud e Lacan. Você não vê uma psicose com delírios, alucinações tão marcados. Você não vê uma neurose histérica com a conversão, por exemplo.
Então, é preciso ter muito cuidado na hora de poder fazer esse diagnóstico diferencial, porque se a gente trata uma psicose ordinária como uma neurose, né, a gente pode até de fato colaborar para ter uma ruptura sim. Então, aquilo que ficaria ali, né, nessa antessala aí do surto, então de fato pode vir a ter consequências mais graves, né? Então, por isso, né, que a gente sempre reforça a importância do tripé e tal. Então, a psicose ordinária, ela é muito presente hoje, na atualidade, nesses dias contemporâneos, né? Que foi o que o Miller percebeu, né? Um pouco mais atrás e hoje, aqui nesses dias atuais, né? Que a gente vem vivendo, a gente se depara cada vez mais, né, com essa dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial, porque os sintomas, os fenômenos, né, o discurso é muito realmente sutil. Então a gente precisa estar muito atento. O que você achou sobre isso? Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu tenho um convite para você. No próximo sábado, agora, dia 13, nós vamos dar uma aula ao vivo sobre as psicoses, onde a gente vai falar bastante sobre isso que eu estou falando aqui no vídeo, né, eu e a Joyce, mas também sobre as psicoses extraordinárias, sobre o Édipo, sobre como fazer o diagnóstico, compartilhar casos clínicos, enfim. Então, entra aí na descrição e através do link que eu vou disponibilizar aí, você pode obter mais informações sobre a aula e como você faz para participar. E então, desmistificar, aprender a entender um pouco mais sobre as psicoses, tanto extraordinárias como ordinárias. Vem com a gente? E claro, deixa seu like, sua sugestão de tema. Muitos vídeos estão vindo a partir das sugestões de vocês aí nos comentários. Obrigada. E também assina aí, né? Ativa as notificações para não perder o conteúdo. Forte abraço e até o próximo.